Olá para todos, é uma grande honra para mim poder estar fazendo parte do segundo Congresso Nacional de Meio Ambiente, que é promovido pelo ilustríssimo Amarildo Ferrari, amigo e parceiro de longa data, e eu trago a palestra Sensibilização para a Integração Ambiental, que traz alguns aspectos teóricos abordados no meu mais recente livro, Pela Trilha da Sensibilidade. Esse livro ele ainda não teve o seu lançamento oficial, vai ser em setembro, mas ele já está à venda no site www.apoema.com.br. E esse livro é um marco na minha vida profissional, porque ele aponta para um novo caminho, um novo olhar dentro desse leque de opções onde a educação ambiental ela trabalha. Então, a sensibilidade ela vem para agregar e para reforçar uma conscientização com um valor diferenciado, não somente com base na aquisição de conhecimento, não somente com base em pesquisas, mas sim em experiências concretas e principalmente trabalhando a partir da própria pessoa e assim expandindo a sensação dela estar pertencendo a um universo bem maior do que o próprio corpo em si. É uma forma também de a gente trabalhar essa visão distorcida que nós temos quando nós somos espectadores desse ambiente e não nos sentimos parte desse ambiente. E isso acontece com praticamente todos nós, justamente porque falta alguma coisa a mais para que nós nos sintamos mais conectados com o nosso planeta Terra. Bom, o primeiro destaque que eu abordo nessa palestra é que nós devemos compreender inicialmente por que é tão importante incluir a sensibilização nas nossas atividades educacionais, nas nossas atividades diárias também, nas nossas atividades pessoais. E não é de hoje que as pessoas que trabalham há mais tempo com a educação ambiental, elas se questionam do porquê não se efetivam as mudanças de posturas que a gente tanto espera de nós mesmos e das outras pessoas em relação ao meio ambiente, já que a gente chegou num ponto quase sem volta da instabilidade ambiental. E por esse motivo o tema sensibilização ele entra em cena recentemente e eu iniciei as pesquisas lá em 2013 sobre a importância das atividades de sensibilização e já logo percebi que estudos sobre essa temática eles ainda são muito escassos e por isso essa palestra ela não tem a pretensão de esgotar o assunto, mas sim servir para incentivar que outras abordagens e outros olhares sobre o tema surjam. As atividades práticas de sensibilização que eu tive a oportunidade de aplicar a convite do professor Carlos Eduardo Mateus, que é coordenador do curso de pós-graduação da USP e trabalha já há mais de 20 anos com a educação ambiental, elas se revelam como um grande potencial transformador, porque elas direcionam as atividades focadas também nos nossos sentidos, que muitas vezes estão adormecidos e normalmente a gente dá
muita ênfase para o conhecimento cognitivo e não agrega o nosso corpo, o nosso sentido, o que nós sentimos realmente quando nós estamos trabalhando as questões ambientais, né? E os resultados dessas atividades confirmaram aquilo que o professor Matheus afirma, reconhecendo a importância dos sentidos, dos sentimentos, dos contatos diretos com a natureza, das emoções que nós estamos deixando de sentir, de perceber. Diz ele assim: penso que os humanos precisam muito de experiências diretas. Precisamos aprender a ouvir mais o canto dos pássaros, o estrilar dos grilos e dos inúmeros outros insetos, o coachar dos sapos, rãs, pererecas, perceber e interpretar os sinais do mundo natural do qual pertencemos e muitas vezes não temos esta consciência. Nós precisamos aprender a ler e a interpretar o livro da criação. Essa fala do professor Matheus, ela é bastante profunda e com grande simplicidade e muita sabedoria, ele sugere que nós precisamos aprender a ler o livro da criação. Que percepção tão sensível essa! E esse aprendizado, ele pode ser proporcionado justamente através de práticas que envolvam e que integrem o ser humano ao ambiente, à vida, através daquilo que nós sentimos. Hoje em dia nós temos pouco tempo para perceber tantas coisas e muitas vezes nos sentimos perdidos e confusos. E focar-se no que realmente tem um significado para cada um de nós é retomar o foco para a própria vida. A vida educa e ensina sempre, a todo instante. Só que nós perdemos grandes oportunidades de aprendizado pela nossa falta de atenção para os pequenos e aparentemente desimportantes elementos do cotidiano, como sons, cores, texturas, cheiros, detalhes. E acabamos desperdiçando muita energia com atividades que nos regulam, que nos mantêm distraídos e que nos manipulam. O maior exemplo disso está no uso desmedido dos aparelhos celulares e outros equipamentos eletrônicos também, que mudou até a paisagem urbana, por onde circulam muitas pessoas, que muitas delas a gente pode ver que estão de cabeça baixa, com todos os sentidos focados num pequeno retângulo luminoso, como se o mundo à nossa volta não existisse naqueles momentos. E aí assim nós formamos a geração dos cabisbaixos. O ato de sensibilizar ou de sensibilizar-se é um dos principais componentes que elaboram a nossa percepção do mundo. Segundo Duarte, que é um autor que em 2000 defendeu uma tese sobre a questão do sentir, né? Para ele, sentir o mundo consiste primordialmente em sentir aquela porção que tenho ao meu redor, para que então qualquer pensamento ou raciocínio abstrato acerca dele possa acontecer a partir de bases concretas e, antes de tudo, sensíveis. Então, nós construímos um modelo de sociedade que é ambientalmente insustentável. E por isso mesmo é condição de sobrevivência
rever a forma como interferimos nesse ambiente. Como é que nós nos sentimos em relação a isso? Todos os nossos sentimentos requerem algumas ações. Então, se nós percebemos que a realidade ambiental ela está problemática, nós precisamos agir para que ocorra uma transformação. Caso contrário, nós seguiremos aumentando os problemas que foram criados e o que é pior, nós os perpetuaremos, os replicaremos, sem que nós tenhamos sequer a noção da gravidade da nossa falta de percepção. Todos os setores da sociedade vêm sofrendo as mazelas do descontrole ambiental. E por essa razão é responsabilidade também da educação inserir atividades de sensibilização que reativem o olhar, o ouvir, o tocar, o cheirar, para aí então transformar posturas e atitudes. Porque não se pode furtar a discussão mais ampla da questão ambiental, do tema da ecologia tão atual e que vem merecendo a atenção de inúmeros críticos de nosso presente estágio de desenvolvimento. Porque se por um lado a questão tem a ver com a própria saúde planetária e com o modelo instrumental de progresso que nós adotamos, por outro lado, ela se liga diretamente à nossa sensibilidade, à forma como o ambiente nos chega e nos penetra os sentidos. Esta citação também é do pesquisador Duarte Júnior e ela apresenta um importante aspecto que é o de como o ambiente nos chega, ele nos penetra através dos nossos sentidos. E se nós não estamos com esses sentidos despertos, nós vamos nos sentir consequentemente afastados do ambiente. Nós vamos nos sentir à parte desse ambiente. Então, quanto mais nós nos sentirmos próximos, mais integrados a esse ambiente nós estaremos. E também quando nós percebemos que muitos problemas ao longo da história do processo civilizatório se repetem, é preciso repensar a forma como nós estamos lidando com eles. Um exemplo disso são as enchentes. Volta e meia, as águas dos rios transbordam, invadem milhares e milhares de lares sem a menor cerimônia, e aí com urgência as famílias são atendidas, famílias são socorridas, há uma grande e linda mobilização para se minimizar os danos provocados, só que não resolve o problema. Assim como também quando a gente fica doente, nós vamos ao médico, nós fazemos tratamento para um problema de saúde que nós tenhamos e, novamente, nós apenas remediamos porque raramente nós nos preocupamos com a causa dessa doença. E ela acaba, muitas vezes, se repetindo por causa disso. Então, nós vivemos numa cultura onde tudo se remedia, né? E com isso, nós vamos ficando com os nossos sentimentos anestesiados, quando estes sentimentos deveriam ser os nossos sentinelas. Porque através deles é que nós percebemos e sentimos a vida.
nós damos extremo valor ao que é prático, ao que é rápido, fácil, com a desculpa de que a vida está muito corrida, comprovando que nós perdemos as rédeas de nós próprios. Sem a sensibilidade, nós ficamos à mercê de infinitas manipulações, principalmente das novas e hipnotizantes tecnologias. Nós estamos nos prendendo dentro de pequenos retângulos luminosos ou grandes. E acabamos com isso não sentindo mais a Terra. Nós vemos, mas não enxergamos nem profundidade, nem diferentes ângulos. Nós tocamos, mas não sentimos texturas, temperaturas, suavidades ou asperezas. O nosso paladar, ele está contaminado pelo sabor do artificial e também por uma busca de prazer que vai além de simplesmente nos alimentar. Nós queremos guloseimas do mundo todo à nossa disposição, sem termos a sensibilidade de perceber que, para isso, há uma intensa logística predatória para levar até o nosso prato diferentes iguarias do mundo todo. As atividades de sensibilização, elas permitem, então, um redirecionamento para aquilo que nós sentimos. E assim nós vamos mudar a forma como percebemos o ambiente, a vida, e nós vamos nos integrando a ele. Porque todos somos parte integrante desse enorme sistema chamado meio ambiente. E aí, quando a gente passa a prestar mais atenção nas mínimas coisas que no dia a dia passam desapercebidas, tanto de ambientes naturais quanto dos ambientes urbanos e construídos, quer seja em casa, no trabalho, na escola, nós damos a oportunidade de resgatar a nossa conexão com o ambiente, com a terra e com o divino. Não importa a nossa crença. A essa altura, o que importa é ampliar o sentido da vida, ressignificando-a em toda a sua amplitude. E aí, aos poucos, então, nós fomos nos desconectando dos detalhes, nós nos afastamos daquilo que nós deixamos de perceber, principalmente porque a vida está cada dia mais mecanizada e mais tecnológica, sequestrando então assim a nossa atenção e anulando os nossos sentidos. E aí nós ficamos assim, como um cão sem faro, como um abutre sem a visão, como uma baleia sem a audição, e nos tornamos presas fáceis da manipulação e das intempéries da natureza. Sobre isso, Leonardo Boff, que é um teólogo ambientalista bastante conhecido e que está sempre à frente, principalmente no trabalho da Carta da Terra, ele faz um alerta. Ele diz: nos dias atuais devemos escutar o que as nuvens negras, as florestas das encostas, os rios que rompem barreiras, as encostas abruptas, as rochas soltas nos advertem. As ciências da natureza nos ajudam nessa escuta, mas não é o nosso hábito cultural captar as advertências
daquilo que vemos. E então a nossa surdez nos faz vítimas de desastres lastimáveis. Só dominamos a natureza obedecendo, quer dizer, escutando o que ela quer ensinar. A surdez nos dará amargas lições. E as crises ambientais pelas quais o planeta está passando atualmente, sejam elas provocadas pelas mudanças climáticas naturais ou provocadas pela interferência humana, justificam este alerta de Leonardo Boff. Ultimamente nós estamos vendo a vida completamente desequilibrada num clima que quando deveria ser frio faz calor, quando deveria fazer calor faz frio, primavera se antecipando, como está acontecendo agora aqui no sul do país, quando os ipês que normalmente florescem lá no fim de agosto já estão embelezando as ruas da nossa cidade e os sabiás já estão cantando. Eu não lembro de alguma época, anos atrás, em que nesse período já as sabiás passavam a cantar. Elas sempre representaram para mim um anúncio de que a primavera estava bem pertinho e nós ainda estamos há mais de um mês para a chegada da primavera. Então, para a gente lidar de forma coerente, de forma consciente e transformadora com toda essa gama de situações que nós vivenciamos, nós propomos então um olhar mais aprofundado sobre a importância da sensibilidade no dia a dia, em todos os setores da atuação humana, não somente nas escolas. E quando a educação ambiental entrou na minha vida, ela provocou uma verdadeira revolução, não somente nos meus pensamentos pedagógicos, na forma de se educar, inserindo o ambiente, a rotina escolar, mas também no âmbito pessoal. E isso comprova que a educação ambiental ela ultrapassa os muros dos ambientes educacionais. E quando se pode afirmar que a educação ambiental provoca mudanças nas pessoas, confirma-se também o seu potencial transformador. Como afirma a Silva, que a educação ambiental mudou a minha vida, a minha visão de mundo, diz ela. A convivência com os alunos, os desafios, os obstáculos, o pensamento de pensar globalmente, agir localmente, tinha realmente mudado meus conceitos e perspectivas em relação à vida. A educação ambiental é a esperança que nunca morre. E eu concordo com ela. E aí, a mudança começa a acontecer justamente quando nós deixamos de perceber apenas fragmentos e suas especificidades, mas como esses fragmentos estão conectados entre si, conosco, com o todo, ampliando a nossa percepção para uma visão de totalidade. Bom, nós estamos chegando quase na metade da nossa palestra
E eu gostaria de fazer uma coisa um pouco ousada, por ser num ambiente virtual, né? Eu gostaria de propor uma atividade de sensibilização com vocês que estão assistindo essa palestra, né? Apenas para exemplificar o quanto essas atividades são muito simples e que nós podemos utilizar recursos que nós temos assim à nossa disposição, principalmente quando nós não dispomos de locais abertos, de espaços naturais para realizá-las. Essa atividade que eu vou propor para vocês, ela foi realizada com alguns grupos de professores e no comecinho do ano eu trabalhei com alunos da pós-graduação de Educação Ambiental da USP e nós tivemos resultados que renderam uma gostosa troca de informações, além de passarmos a ver muitos objetos de forma bem diferente daquela que nós os percebíamos antes de realizar a atividade. O nome dessa atividade é História dos Objetos e ela está detalhadamente disponível no meu livro Pela Trilha da Sensibilidade. Bom, essa atividade ela tem dois principais objetivos. O primeiro deles é proporcionar uma nova forma de olhar para os objetos de uso cotidiano. O segundo objetivo é o de promover a percepção de que em cada objeto, em cada coisa que existe, há uma história e muitas pessoas envolvidas na sua confecção, curiosidades, características únicas, coisas que não seriam conhecidas ou percebidas se nós não realizássemos a atividade. Então, como nesse ambiente virtual nós não podemos interagir para trocar ideias, a minha proposta é de que cada um de vocês, de uma maneira bem informal, escreva o que percebeu com essa atividade, né? Qual objeto que escolheu para fazer essa atividade e o que conseguiu pesquisar sobre esse objeto, e gostaria muito que vocês enviassem esse pequeno relato para o meu e-mail beriadams@gmail.com e podem colocar no assunto História dos Objetos. Então vamos fazer a atividade? Bom, eu convido então que cada um de vocês pegue qualquer objeto que esteja próximo. Eu também vou pegar um. Esperar um pouco até que todos possam pegar, escolher o seu objeto. Agora, com um objeto em mãos, fechem os olhos e sintam com as mãos a textura, o formato. Percebam se há mais de um tipo de material. Cheirem de olhos fechados para ver se esse objeto de vocês tem algum cheiro característico. E agora, com os olhos abertos, analisem detalhes desse objeto. Se tem alguma coisa escrita, o que será que significa o que está escrito? Quando será que esse objeto foi inventado? Qual foi o impacto que esse objeto causou? Qual é o grau de utilidade desse objeto? Realmente é um objeto que faz diferença à sua existência? Ele é útil?
pesquisem rapidamente sobre esse objeto. Pensem também no caminho que esse objeto fez, desde a sua confecção até chegar a nossas mãos. Nos encontros presenciais com os grupos, eu costumo dividir a turma em pequenos grupos, e eu passo para o grupo esse estojo. Um estojo que eu coloquei diversos objetos que são feitos com materiais bem variados. Um peão, uma chave, uma tampinha, pêndulo, objetos naturais, objetos feitos pelo homem, um geodo, que antes de realizar essa atividade eu chamava de pedra. Aí com uma geógrafa eu aprendi que isso é um geodo e ela explicou inclusive até como se forma o geodo. E eu fiquei bastante impressionada, aliás é lindíssimo, são lindíssimos os geodos. Enfim, vários objetos diferentes, de forma que vocês podem... aqui achei que eu queria essa bolinha de gude, ou bolita, ou pinica, como a gente chama aqui no sul. E aí cada grupo escolhe então um desses objetos, faz toda essa exploração dele pelo tato, pelo olhar, pelo cheiro, e todos os grupos também vão pesquisar sobre esse objeto e é muito interessante o que se descobre sobre cada um deles. Aí, depois que a gente faz essa exploração desse objeto, nós podemos extrapolar a atividade com várias outras, como por exemplo, sugerir que o grupo faça uma dramatização sobre a história daquele objeto, invente algum poema com aquele objeto. E as atividades, elas podem ser interdisciplinares, então a gente pode trazer elementos dos conteúdos curriculares para serem inseridos nessa atividade também. Então, é uma atividade que, além de sensibilizar, ela desperta muita curiosidade para os detalhes que normalmente passam desapercebidos, E eu espero que vocês tenham gostado da atividade e façam essa pesquisa sobre esse objeto que vocês pegaram e mandem um e-mail contando para mim o que vocês acharam dessa atividade, se vocês têm alguma sugestão de extrapolar a atividade, de ir além dessa atividade. E outra coisa que também é interessante de se fazer é de tentar descobrir onde foi feito esse objeto, esse material, e traçar um roteiro vamos supor que esse óculos aqui tenha vindo de São Paulo, então a gente pode colocar lá no Google São Paulo. São Paulo, então,
vai ser o nosso ponto de partida e como destino a gente coloca a nossa cidade. Então, nós podemos traçar o roteiro e esse roteiro vai ser um importante instrumento pedagógico para se trabalhar uma infinidade de outras atividades. E por falar em atividades, no livro, trago de novo para mostrar para vocês, tem várias sugestões de atividades, inclusive com o relato de como essas experiências foram aplicadas e os resultados que foram obtidos. E vale lembrar também que o livro tem o patrocínio da Fish TV, que com certeza não ia ter, vocês não iam ter acesso a essa publicação se não fosse esse nosso apoiador da Poema. Então nós vamos prosseguir com aqueles detalhamentos mais teóricos e nós tínhamos falado até o momento em que nós víamos muito tudo de forma fragmentada e que não se percebe com facilidade as conexões que estes fragmentos todos têm entre si e que formam uma visão de totalidade. Então, na percepção compartimentada, que é advinda de uma cultura cartesiana, a visão que a gente tem do próprio corpo, né, ela também fica distorcida. Nós temos uma visão equivocada do nosso ser, do nosso corpo, do nosso espírito, como se tudo fossem coisas separadas. E, na verdade, nós temos todos esses aspectos em um só corpo. Então, a unicidade de corpo integrado e expandido, que se conecta com o universo, ela também é reconhecida na teoria das 5 peles de Andersweiser, que é um artista ambientalista e pensador vienense, e ele sugere a integração do ser humano ao todo por camadas, por diferentes camadas. Camadas de pele a partir de uma espiral concêntrica, conforme afirma Barros, que é uma estudadora desse artista vienense, o Andersweiser. A espiral parte do eu profundo para o mundo exterior, operada por osmose nas cadeias sucessivas dos níveis de consciência. Andersweiser acredita o homem como um ser de camadas que se desenrolam espiraladas a partir da primeira pele, que é a epidérmica, e em direção à quinta, que é a pele planetária. Então, elas passam por etapas sucessivas da segunda pele, que é o vestuário, a terceira pele, que é a nossa casa, a quarta pele é a identidade, é o meio social que transcende a família na nação. Então, essas são as 5 peles de Andersweiser, que são um plano de vida e mais uma reflexão profunda do ser e estar sobre a Terra. Lindo demais, né? Então, essa transmissão das 5 peles para Andersweiser se desenvolve em situações de alargamento dessas peles, mas de uma forma espontânea. E nem sempre, na maioria das vezes, não consciente, né? Porém, a compreensão dessa ligação do corpo com o universo e desse alargamento de peles que se expandem, como eu já falei, ela não é percebida quando nós temos
uma visão fragmentada e utilitarista que predomina em nossa sociedade. Com essa visão fragmentada, nós separamos tudo. Fragmentamos espaços, a própria escola separa tudo em disciplina e por isso há uma tendência muito grande de se trabalhar temas de forma interdisciplinar para romper com essas barreiras, né, com essas grades onde estão presas o currículo, como já disse uma vez Rubem Alves. Então, nós acabamos vivendo com pouco sentido, muita expectativa, insatisfação e focados especificamente no trabalho, na produção, no crescer para ter. E essa tendência, ela se acentua quando nós estamos mais e mais conectados com as novas tecnologias. E o desenvolvimento dos recursos tecnológicos, ele acontece de uma forma tão acelerada que a gente mal consegue acompanhar essa evolução, né? E esses recursos, eles vêm embalados, eles vêm empacotados nas promessas de que vão agilizar a nossa vida, que vão facilitar a nossa vida. Porém, ao mesmo tempo em que eles realmente fazem isso em muitas situações, acaba atingindo a percepção que a gente tem da vida e nos tornamos excessivamente dependentes deles. Então, a percepção humana em relação à natureza, ela pode ser representada, como diz Rosa Almeida e Sávio, através da degradação atual dos ecossistemas e pelo excessivo consumo dos recursos naturais. Esse panorama desafia a cultura e a educação contemporânea a encontrar e oferecer propostas na formação humana. E é o que a gente está trazendo aqui com essa palestra sobre a importância da sensibilização, né? Nesse percurso do meu trabalho de praticamente 20 anos trilhando pela educação ambiental e desenvolvendo também muitos materiais e publicações que promovem interação entre as pessoas que trilham pelo caminho também da educação ambiental, foram ocorrendo muitas mudanças, né, tanto pessoais como no próprio desenvolvimento da educação ambiental. Porém, a prática educativa e o que se vê de uma forma geral na sociedade até hoje, as mesmas dificuldades iniciais continuam, permanecem, e elas podem ser justamente advindas da falta de sensibilização, tanto por parte dos professores, quanto por parte dos gestores educacionais, dos alunos, da comunidade escolar, de pessoas em geral, como eu, como você, porque, conforme o Matarese, nós precisamos, mais do que nunca, uma educação ambiental que ultrapasse os limites das disciplinas e das hierarquias, que amplie a nossa capacidade perceptiva dos diversos níveis de realidade e complexidade, que alimente o nosso imaginário e o sonho coletivo de um mundo melhor, que instaure sentido às nossas vidas e ao conhecimento, que não tenha medo da complexidade e do desconhecido, que permita o diálogo de saberes e sabores, que seja sensível, que tenha e dê sentido à nossa militância, que seja transgressora, militante, provocativa, portanto proativa e política, que seja emancipatória, transformadora e crítica, que permita uma redescoberta de quem eu sou, quem somos nós, onde e como vivemos.
que seja espelho interno e externo da minha e da nossa existência. Que lindo isso que o Matarese trouxe para nós. E para a gente desenvolver essa educação ambiental tão poeticamente e ricamente delineada por Matarese e tão almejada por outros envolvidos nessa prática educacional e preocupados com a temática ambiental como um todo, nós precisamos reaprender o sentido da vida. E para isso não são necessários muitos investimentos financeiros, nem muitos recursos tecnológicos. O que nós precisamos é disposição. Nós precisamos dos nossos 5 sentidos. Sabemos que temos outros que ainda carecem de muito estudo, mas a partir desses 5 sentidos do que lhes é oferecido em atividade de sensibilização, nós podemos começar as transformações. Então, nós fazemos parte de uma ciranda, uma roda viva que nos leva, como se nós estivéssemos em um lago ou num rio sendo sugados por um redemoinho muito difícil de escapar. E essa ciranda na qual nós estamos todos cirandando, de uma forma ou de outra, nos aprisiona. E aquilo que nos aprisiona nunca vai ser saudável para o nosso corpo, para a nossa mente ou para o nosso espírito. Então, nós adoecemos. E nessa ciranda, os nossos sentidos perambulam embriagados e tontos na roda da vida, do consumismo. Consumismo esse que promete o que não existe. Alegria infinita e um prazer permanente. E na carona dessa ciranda perversa entra tudo. Mistura-se tudo, os valores se invertem ao mesmo tempo em que nós perdemos pouco a pouco a nossa essência. E aí nós optamos por não sentir, por não perceber. Duarte Júnior, que é aquele pesquisador que fez a sua dissertação de mestrado sobre o sentir, ele explica com muita propriedade esse mecanismo de defesa. Ele fala: não ver para não sentir. Atitude extrema tomada como mecanismo de defesa face ao enfiamento da nossa situação vital. E assim, seguindo o folclórico comportamento do avestruz, vamos desaprendendo a ver um pouco mais. Ato que vale ainda para o lixo que se deposita nas ruas e espaços públicos da esmagadora maioria das cidades brasileiras, atirado ali tanto pelo inculto cidadão quanto pelo professor universitário. Esse lixo, entretanto, parece ter se tornado aos olhos da maioria que aqui vive algo absolutamente corriqueiro e, portanto, natural num mau emprego do termo. Então, sabemos que não é tarefa fácil nos libertarmos dessa ciranda e resgatar a profundidade do nosso olhar, do nosso sentir. Porém, quando nós centralizamos as nossas ações conscientes com aquilo que nós sentimos e com o que elas representam, as mudanças começam a se manifestar de forma muito espontânea. E essas mudanças foram observadas principalmente no encantamento e no deslumbramento que certas pessoas demonstram nas diferentes práticas de atividades sensibilizadoras. Então, a partir do sentir que envolve
todos os sentidos, olfato, tato, visão, paladar e audição, ao que vivenciamos e experimentamos, vai ser possível estimular uma percepção mais integrada, uma percepção de que tudo o que há na vida está interligado e relacionado, como já dizia naquela carta que é atribuída ao cacique Seattle, que é belíssima, é um belíssimo documento que fala justamente desse olhar de totalidade. E essa percepção é fundamental para o conhecimento, para o entendimento, para o aprendizado, para a conscientização e para a compreensão de toda e qualquer informação. A percepção ampliada de uma determinada realidade ou circunstância, ela pode ser considerada como um dos resultados daquilo que os nossos sentidos estão sendo estimulados a sentir, possibilitando então novas formas de interpretações e sensações, oportunizando novas condutas que favoreçam a vida e o meio ambiente. Eu trago uma referência de Solange Terezinha de Lima Guimarães, que é uma geógrafa, uma doutora que tem ampla experiência na área da percepção ambiental, e anotem, é uma importante referência para quem quer se aprofundar no tema de sensibilização. Ela fala que as atividades que envolvem a sensibilização e conscientização sobre as diferentes realidades ambientais do entorno, enquanto trabalhadas como processos de interferência e modificação dos níveis de interpretação e compreensão ambiental, levam à evolução de um grau mais profundo da percepção ambiental. Segundo ela, ao provocarem um processo de estimulação da acuidade perceptiva, através da experiência direta ou indireta, podem proporcionar o desenvolvimento de condutas pró-ecológicas, de modo que as populações não somente sejam influenciadas, como também venham a influenciar positivamente nas mudanças cotidianas no âmbito da proteção ambiental. Eu trouxe essa referência porque ela aborda o quanto essas atividades elas vão desenvolver condutas pró-ecológicas, vão tornar as pessoas proativas, vão despertar a vontade de tomar atitudes, porque elas vão se sentir pertencendo ao meio, porque elas vão sentir o grau de influência de cada ação sua no meio, e a partir dessa percepção, certamente haverá uma mudança para melhorar a situação atual que nós vivenciamos. E essas atividades, se forem devidamente dimensionadas e criteriosamente aplicadas, elas podem ser consideradas, sim, como alavancas que possibilitam mudanças de percepção ou correções de percepções distorcidas que nós temos, como a de que nós somos espectadores do meio ambiente e não parte integrante dele. Oliveira e Vargas trazem também uma importante contribuição, dizendo que a sensibilização provocada por tais atividades permite uma aproximação maior com as questões ambientais, estimulando o sentido de preservação e cuidado com o ambiente, uma vez que, no dia a dia,
as pessoas cuidam melhor daquilo que gostam ou aprendem a gostar. Bonito esse aprendem a gostar, a gente aprende a gostar das coisas também. Então o redemoinho da insensibilidade, da indiferença, ele nos suga, ele nos envolve, ele nos freia. E aí, pouco a pouco, nós vamos nos anestesiando dos sentidos, nós vamos nos afastando da nossa essência. E aí, para a Duarte, essa anestesia, ela pode ser verificada no mais simples cotidiano de todos nós. E precisa ser revertida através de uma educação da sensibilidade, dos sentidos, que nos colocam em contato com o mundo. Com isso, poder-se-á chegar à criação de uma razão mais ampla, na qual os dados sensíveis sejam levados em conta, o que nos possibilitaria conhecimentos e saberes mais abrangentes. Então, a crise de sentidos, ela atinge a todos nós, indiscriminadamente. Uns mais, outros menos, dependendo da forma como nós sentimos a vida. E por isso é fundamental nós realizarmos atividades em todas as instâncias, escolas, comunidades, instituições, família, grupos em geral. Atividades que proporcionem momentos de sensibilização, que nos permitam sair desse lugar comum chamado acomodação. Então, a sensibilização, sem dúvida, ela promove mudança. No dia a dia, nós temos inúmeras oportunidades de despertar os nossos sentidos se nós estivermos atentos e dispostos. E quando nós aplicamos e incentivamos a sensibilização na esfera educacional, a aprendizagem se potencializa. A sensibilização, ela é, então, uma excelente ferramenta para o aprimoramento da nossa percepção de vida e também de todo e qualquer aprendizado, porque ele se torna significativo. Então, a educação ambiental, ela deve, com certeza, trabalhar a conscientização através de sensibilização, sempre buscando o benefício de toda a sociedade, através do sentimento, da espiritualidade e da essência de cada ser humano. Isso é o que diz Silva. Então, sensibilizar-se é conectar-se com a essência da vida, do corpo, da mente e da alma. É integrar-se ao meio com um significado e com a percepção clara de que nós somos parte desse meio e não algo separado, solto fora dele. Essa percepção, ela nos indica os caminhos para nós escaparmos dessa ciranda consumista e imediatista que nos mantém dela dependentes, quanto mais os nossos sentidos estiverem adormecidos. E aí a gente pode se perguntar, o que é a sensibilidade? Quanto mais nós utilizarmos os sentidos corporais de forma integrada, mais clara vai ser a nossa percepção daquilo que vivenciamos e experimentamos. Essas sensações interligadas, elas são diretamente relacionadas ao pensamento que as interpreta, fazendo então as conexões do que se sente com o contexto que nos envolve, no qual nos relacionamos,
com outros seres e com o próprio meio. E assim, a percepção advinda dessas atividades, elas trazem à consciência a complexidade da vida, neste navegar de sensações que deve priorizar o objetivo de manter o equilíbrio através da moderação. No programa de regionalização do turismo, cujo título é Roteiros do Brasil, módulo 1, operacional, sensibilização, nós temos uma definição bem clara desse conceito, que é o seguinte: a sensibilidade, segundo as definições correntes de dicionários e enciclopédias, é a faculdade de sentir, de perceber modificações no meio em que se vive e de reagir de forma adequada frente a elas. Então, a sensibilidade, ela desacomoda e esse desacomodar instiga uma ação. Está relacionada à capacidade de se impressionar com as coisas e torná-las fonte de conhecimento para a vida. Estar sensível, portanto, significa estar apto a sentir em profundidade as impressões, participar ativamente delas e tentar intervir sobre aquilo que está à sua volta. Significa deixar envolver. Sentir, portanto, está diretamente relacionado ao envolvimento e ao agir, como uma reação à percepção da ocorrência de algum fato, fenômeno ou circunstância. Essa ação ou reação, na maioria das vezes, ela promove uma mudança no pensamento e, consequentemente, no nosso comportamento, nas nossas relações, nas nossas atitudes, na nossa maneira de ser. As crianças, em especial, elas são as mais prejudicadas com a falta de oportunidades que explorem os seus sentidos e com a falta de vivências em espaços naturais. Esses contatos diretos com a natureza e a riqueza de atividades que trabalhem com os seus sentidos, elas são fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças. Segundo Cornell, quando se aprende com a natureza, se aprende com o coração, ou seja, outras dimensões do aprendizado, há muito esquecidas pelo ensino convencional, são despertadas. Corpo, coração e mente se integram e aprendemos que são partes do mesmo sistema. Realmente não há discurso de professor, livro ou vídeo capaz de transmitir aos jovens aquilo que podem observar e vivenciar. Essa referência de Mateus Moraes e Caffarel. E é importantíssimo. E nós sabemos que desde a infância nós já podemos determinar os nossos objetivos futuros. E é nessa fase, portanto, que nós moldamos a nossa personalidade. E é lá na infância que nós fazemos escolhas muito significativas, dependendo daquilo que nos é proporcionado, tanto no ambiente escolar, quanto no ambiente familiar ou qualquer outro ambiente social, uma vez que ambos são espaços educadores básicos do universo infantil. E é possível constatar
também a importância das experiências no período da infância, se a gente der uma navegada nas nossas lembranças infantis. E se a gente prestar atenção naquilo que mais nos marcou nesse período, como é o caso do relato do professor Mateus. Diz ele: minha mãe, sabendo das minhas inclinações pelos bichos, sempre pedia a seus alunos para trazer-me alguns organismos inofensivos, como besouros e gafanhotos, girinos e os mais esperados, os lambaris e outros peixinhos apanhados nos pequenos córregos da fazenda. Acho que foi lá a minha iniciação como naturalista e futuro biólogo. Foi lá que a minha mãe me deu essa chance. Lá fui impregnado com o cheiro de campo. Que coisa mais linda esse depoimento do professor Mateus. E nesse depoimento é possível perceber e confirmar o quanto pequenas e simples atitudes, mas sensíveis, elas podem tocar as crianças, deixando nelas marcas profundas que influenciam em suas importantes decisões da vida adulta. E essas vivências, elas devem adentrar nos lares, elas devem adentrar nas salas de aula, nas escolas, e elas devem ser esmiuçadas, porque elas são verdadeiros tesouros para as aprendizagens que tenham um significado. Porém, a gente sabe que não é novidade que o nosso sistema de ensino, infelizmente, privilegia a aprendizagem cognitiva, a difusão do conhecimento, a transmissão do conhecimento. Principalmente porque, da forma como está estruturado as aulas na maioria do tempo escolar, elas ocorrem dentro de salas normalmente pequenas, abarrotadas de alunos, anulando assim a individualidade, embotando a sensibilidade e restringindo os espaços educadores a salas de aula. Assim, então, um dos desafios mais importantes que deve ser levado em conta nas práticas de educação ambiental infantil diz respeito à necessidade de fazer com que as crianças consigam realmente tocar os elementos da natureza, realizando os chamados experimentos de primeira mão. Estes podem ser definidos como instâncias que propiciam vivências significativas a partir dos sentidos básicos da percepção humana. Isso é uma fala de Matarese. Ele ressalta que esta é uma necessidade que envolve também os adultos. E eu diria que envolve principalmente os adultos. E de uma forma geral, e em se tratando de educação ambiental na infância, o que mais conta para uma aprendizagem significativa são justamente experiências e vivências muito mais do que campanhas de arrecadação de resíduos, trabalhos com reciclagem, palestras, eventos pontuais, como datas comemorativas. Apesar dessas atividades terem sim o seu valor pedagógico,
por si só, elas não promovem sensibilização, não integram as crianças ao meio, não promovem compreensão de como a vida funciona e de como nós estamos inseridos nela. Não promovem vivências, experiências no ambiente original que lhe proporciona, inclusive, saúde e bem-estar. Sensibilizar-se, então, é também uma oportunidade para redescobrir o mundo a partir de uma auto-redescoberta. Eu agradeço a todos por me ouvirem, por me assistirem e espero que tenham gostado e que a palestra de alguma forma possa contribuir para o trabalho de vocês, para a vida de vocês, assim como essa pesquisa tem me tornado uma pessoa mais sensível e mais conectada com a vida. E eu deixo então o meu endereço de e-mail novamente, bereadams@gmail.com. Por favor, escrevam, vou adorar ler os e-mails de vocês. Salientar que o livro está à venda em www.apoema.com.br e finalizo com um agradecimento muito especial ao Amarildo pelo convite de estar novamente participando do Congresso Nacional de Meio Ambiente e Sustentabilidade.